E para quem pediu um fone completo com ANC, modo ambiente, modo jogo, com aplicativo e totalmente configurável, chegou aqui o Pamu Quiet Mini. Mais um produto de alta qualidade da Padmate. Eu vou te mostrar todos os detalhes dele para a gente analisar se vale a pena ou não. E se você quiser saber um pouco mais, o site deles é bem completo. Confere também a minha tabela comparativa para você poder avaliar e definir qual fone vai te atender melhor. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição, beleza? E não esquece de se inscrever no canal que eu trago tudo sempre bem detalhado aqui para não restar nenhuma dúvida e assim você poder escolher com segurança. Apesar de serem um pouco maiores do que os outros fones Pamu que eu conhecia, o formato é o mesmo e o encaixe também não mudou nada. O material liso dos fones encosta nos ouvidos de forma bem confortável e além disso, pela angulação, eles ficam bem firmes. Quando você coloca os fones dentro da case, eles desligam automaticamente e começam a carregar. Quando o LED da case está azul, significa que a carga dela está acima de 30% e abaixo disso esse LED vai ficar vermelho e aí basta você colocar para carregar através do cabo USB tipo C ou então de uma base de carregamento sem fio. Com uma carga completa, os fones suportam por volta de 4 horas e meia de uso contínuo, isso claro que sem o ANC ligado. Com ele ligado, isso cai para uma média de 3 horas e a case dá mais 3 cargas completas nos fones. O Bluetooth dele é o 5.2 e a conexão é bem estável. Eu fiz os testes com o celular no bolso, tampando os fones no ouvido com a mão e ele não perdeu a conexão em nenhum momento. E para você conectar, basta você retirar os fones da case, você precisa retirar e não só abrir a case e vai aparecer os fones no celular para você clicar e conectar. Como eu disse, não tem nenhuma interferência na conexão e nem quando você alterna entre os fones. Basta você escolher qual fone você quer utilizar e guardar o outro na case que ele vai desconectar e quando você quiser inverter, pode inverter à vontade que não vai ter interferência no que você estiver ouvindo. Você pode também desligar os fones sem colocar eles dentro da case, basta você segurar pressionado em qualquer dos lados que você vai desligar, segurar pressionado novamente, você liga, mas dessa vez individualmente. Para você dar play ou pause, basta tocar uma vez em qualquer dos lados. Para passar para a música anterior são 2 vezes no lado esquerdo, para a próxima música 2 vezes no lado direito. E para chamar assistente você segura pressionado no lado esquerdo. Para alternar entre os modos, você segura pressionado do lado direito. Para atender e encerrar a ligação é uma vez em qualquer dos lados e para rejeitar a ligação 2 vezes em qualquer dos lados. Bom, essas são as funções que já vêm pré-configuradas nele, mas como eu disse, ele é totalmente configurável através desse aplicativo aqui da Padmate. E depois ele está conectado, basta você abrir, vai ter que fazer o seu login e depois ele vai encontrar o seu dispositivo e basta você conectar nele. Aqui você tem a opção de renomear o nome do dispositivo, você pode mandar desconectar por aqui e aqui você vê o quanto de bateria que ele tem do lado esquerdo e do lado direito. Além disso, você pode escolher se ele vai emitir um som, ou seja, ele fala aqui nos fones quando você ativa o modo transparente, o modo ANC, ou você desliga ele, ou você pode deixar ele desligado que não vai falar nada, ele simplesmente vai alternar entre os modos.
Aqui você pode colocar no modo A ou B, ou seja, no modo A ele só vai alternar entre modo transparente e modo cancelamento de ruído, ou então você pode colocar no modo B, que ele vai alternar entre os modos transparente, cancelamento de ruído e desligar o cancelamento de ruído, ou seja, sem nenhum dos dois modos ativo, isolando somente através da borrachinha dos fones. E aí você pode tanto alternar entre os modos através do fone, quanto vir aqui e selecionar qual modo você quer utilizar. Tem algumas funções aqui avançadas também, onde ele tem aqui a opção de som original. Eu confesso que eu testei em alguns tipos de música e eu não consegui perceber nenhuma diferença nisso aqui. Você pode ativar o modo jogo, por aqui também, e você pode configurar os toques. Aqui veja que você configura o que ele vai fazer no lado esquerdo e no lado direito, quando você der 2 toques ou segurar pressionado. Ele não tem aqui a opção de 3 toques. Mas você pode escolher tudo, ó. Você pode colocar para cancelamento de ruído, passar para a próxima música, aumentar ou diminuir o volume, chamar assistente, segurando aqui pressionado também as mesmas opções, e se você bagunçar igual eu estou fazendo aqui, basta você clicar aqui que ele volta para as funções pré-configuráveis. E aí a mesma coisa aqui do lado direito também, você escolhe o que você quiser. Voltar aqui e deixar com as funções pré-configuradas mesmo, e aqui também tem para você fazer a atualização do firmware. Você clicar aqui, ele vai falar que ele já está aqui na versão mais atual, mas se por acaso ele não tiver, ele vai fazer a atualização e já passar aqui também para o seu fone. Aqui em Help, desde que eu cliquei aqui a primeira vez, eu estou sem internet aqui, mas ele não abriu nada, eu achava que ele iria abrir aqui o manual, talvez ele abra o manual, mas para mim ele não carregou nada. E se você clicar nessa outra aba aqui, você vai para o site dele, onde ele vai mostrar outras informações, aqui para as informações da sua conta, o cache, tem várias informações aqui que você pode ver, mas o que importa mesmo é aqui no device. Como eu estou desconectado, ele não mostrou mais nada aqui, beleza? Bom, enquanto você segura pressionado aqui, ou vai lá no aplicativo e ativa o modo cancelamento de ruído, o que ele vai fazer é bloquear as frequências padrões, ou seja, aqueles ruídos padrões que estão no ambiente que você está, como barulho de ar-condicionado, de televisão, aqueles ruídos padrões mesmo, chato que fica no ambiente. Segundo a especificação, ele reduz em até 40 decibéis, o que é realmente bem eficiente, mas tem melhores lá na minha tabela comparativa, corre lá e dá uma olhada nas notas que eu dei para ele, beleza? Tem pouco barulho de vento, quando bate vento nos fones, quando está na frente de um ventilador, quando você está correndo ou pedalando, bate vento nos fones, ele transmite um pouco pro ouvido sim, mas é bem pouco, tá? É bem menos do que alguns outros fones que eu já testei também, e isso acontece tanto no modo ANC quanto no modo ambiente, que é o modo transparência, que é o contrário do ANC, né? Ele vai captar tudo que está à sua volta e transmitir para os seus ouvidos. E é outro ponto bastante positivo dele, porque você consegue ouvir tudo muito bem à sua volta, sem você precisar retirar os fones do ouvido. Isso aqui funciona realmente muito bem, beleza? Bom, e esse áudio que você está ouvindo agora foi captado aí com os microfones do Pamu Quiet Mini para que você possa avaliar a qualidade dele. E agora eu estou simulando aqui como se tivesse um ambiente mais ruidoso para que você também possa avaliar como que vai ser a qualidade da ligação quando você estiver num ambiente aí com bastante ruído e pessoas conversando ao seu redor. O som dele é muito bom, tem um ótimo volume, mas ainda é possível ouvir no máximo por muito tempo sem incomodar. O grave é limpo, sem distorções, preenche sim muito bem a música e o vocal também é bem nítido. Ouvindo com a ANC ligada, então essa qualidade fica ainda melhor. Ele tem o modo jogo e você vai poder avaliar como é o delay dele no final desse vídeo. Bom, ele está disponível além dessa cor azul aqui, também nas cores preto e branco. Como você viu, ele é um fone bastante completo com a possibilidade de customizar tudo. Ele tem ótima qualidade de construção, são bem confortáveis, são muito bonitos e alta qualidade tanto em som quanto nas funções de cancelamento de ruído. O contra aqui fica mesmo na questão da bateria, mas dependendo do seu uso diário e da sua vontade, né, de você ter um fone tão completo assim, pode ser que ele faça sentido para você. É claro, se o preço dele couber no seu bolso, né, porque ele está por volta hoje dos R$460. Ele é um excelente fone, mas veja outras opções lá na minha tabela, porque com certeza vai te ajudar a dar uma clareada maior aí na sua cabeça para você decidir, beleza? Mas me fala aqui o que você acha, se vale a pena ou não, se é melhor investir em outro fone ou não, deixa aqui nos comentários, beleza? E não esquece também de você deixar o seu like, se inscrever no canal, um abraço e fica agora com os testes de delay do Pamu Quiet Mini. Mas eu segui metodologias, eu já tinha um pensamento, eu queria
watching.